Ele ficou conhecido como o Monstro da Névoa, um espadachim da névoa sangrenta, que eliminou seu próprio esquadrão. Mas por quê? Porque matar meus companheiros é a minha especialidade. Minha missão pessoal. Farto de um mundo construído sobre mentiras, Kizami Hoshigaki uniu-se a Akatsuki, em busca da realidade que sempre acreditou, e quando foi encurralado, não hesitou nem por um instante, escolheu morrer, do que trair sua missão. Ele manteve sua lealdade até o fim, e com um sorriso nos lábios, foi devorado por seus próprios tubarões, porque um verdadeiro tubarão, nunca nada para trás. Nascido na Vila Oculta da Névoa, mais conhecida como Névoa Sangrenta, Kizami Hoshigaki foi moldado desde cedo por um ambiente cruel, onde traição e desconfiança floresciam. O sistema educacional local, que obrigava estudantes da academia a lutarem até a morte, marcava a brutalidade da vila. Nesse cenário, o jovem Kizami se desenvolveu. Escute, Kizami. Deve proteger a equipe decifradora e a carta codificada. Com o tempo, ele foi designado para escoltar a divisão de inteligência, operando sob a liderança de Fuguki Suikazan, um dos lendários portadores da espada Samerrada, e membro dos 7 espadachins da névoa. A função de Kizami consistia em proteger, a qualquer custo, os códigos e os segredos militares de Kirigakuri, servindo como guarda de elite para os agentes da inteligência. Aqui vale ressaltar que Kizami era extremamente obediente às ordens de seus superiores e de sua vila, porém por ser leal às missões que lhe eram incumbidas, ele mantinha uma postura fechada e distante de seus companheiros. Senhor Hoshigaki? Durante um breve descanso de missão, uma colega tentou se aproximar, convidando-o para uma refeição junto aos demais. Kizami recusou, pedindo que ela não demonstrasse gentileza. Outro ninja observou que ela estava desperdiçando esforços, pois Kizami nem sequer fazia parte do esquadrão de inteligência. A jovem insistiu, destacando que todos ali estavam em uma missão conjunta. Levantando-se, Kizami cortou o momento avisando que o inimigo se aproximava e era hora de prosseguir. Enquanto avançavam, a garota novamente se dirigiu a ele, sugerindo que pudessem comer juntos após completarem o objetivo. Kizami, sem dizer uma palavra, se afastou. Logo depois, surgiram os oponentes. Shurikens e selos explosivos começaram a ser lançados. Cercados, foram encurralados por uma tropa inimiga, liderada por Ibiki Morino. Este exigiu a rendição do grupo, afirmando que resistir seria inútil. Reconhecendo Ibiki, Kizami entendeu que se fossem capturados, sofreriam interrogatórios cruéis, e então escolheu a resistência. Em combate, Kizami rapidamente abateu 2 adversários e lançou selos explosivos, enquanto ordenava a seus aliados que escapassem. Um deles, atingido por Ibiki, foi capturado. Ao perceber que não conseguiria proteger a todos, Kizami optou por matar o companheiro ferido para impedir que caísse nas mãos do inimigo. A fuga prosseguiu em meio ao caos. Novas explosões atingiram outros membros da equipe. Caídos, pediram socorro, mas Kizami friamente executou ambos. No alto de um precipício, ouviu a pergunta o que fariam agora. Ele então recordou os ensinamentos de seu superior, e sem hesitar, eliminou os que restavam. A jovem questionou suas ações e Kizami, sem alterar o tom, explicou que sua missão era impedir qualquer vazamento, mesmo que isso significasse matar os próprios companheiros. E assim o fez, tirou-lhe a vida dela também. Aqui, no mínimo é possível afirmar que Kizami sentiu o peso de seu ato, e isso fez refletir vagamente sobre sua própria existência nesse mundo cheio de traições. Quando os inimigos o alcançaram e perguntaram a razão do massacre, Kizami respondeu que entenderiam, pois não poderia correr o risco de trair sua vila. Ele então se afastou lentamente, afirmando para Ibiki que se sobrevivessem, talvez se encontrariam no futuro, e lançou-se no abismo. Após retornar à sua vila, Kizami se voltou contra seu superior e executou com as próprias mãos, assim tomando a posse da Samerrada, passando a ocupar o lugar de Fuguki entre os 7 espadachins da névoa. Logo após, o quarto Mizukage Yagura apareceu. Ele parabenizou Kizami, mencionando que Fuguki estava traindo a vila repassando informações sigilosas ao inimigo. O Yondaime, reconhecendo a lealdade de Kizami, o nomeia como seu subordinado direto. Contudo, em vez de orgulho, Kizami demonstrou receio, já que não sabia se ele era um aliado ou um inimigo. As mentiras o sufocavam, e sua identidade parecia cada vez mais ilusória, moldada pelos cadáveres de seus próprios companheiros que ele mesmo matou. Nesse momento, uma figura envolta em sombras se revelou diante dele. A voz dessa presença prometia libertá-lo da dor de viver sob constantes farsas. Kizami ergueu sua espada e perguntou quem era. Ao ver o olhar sombrio de um Sharingan, compreendeu tudo. O líder de sua vila estava sendo manipulado. A sombra então revelou-se como Madara Uchiha. Kizami, desconfiado, afirmou que Madara estava morto. De fato, a lógica de Kizami estava
certa, pois como sabemos, era o gado revolucionário, Ops, ou Bito Uchiha, que por causa da morte do seu amor de infância, decidiu se vingar do mundo e começou manipulando a névoa como forma de punir a aldeia que havia tirado a vida da garota que ele tanto amou. Para conquistar a confiança de Kizami, ele mostrou o rosto e expôs seu plano para criar um mundo ideal, livre de enganações. Ele ofereceu a Kizami a chance de fazer parte de sua organização, e foi assim que Kizami se tornou um ninja renegado. Em seu primeiro dia na Akatsuki, foi designado como parceiro de Itachi Uchiha. Kizami se apresentou com formalidade, expressando respeito e mencionando os boatos sobre o massacre do clã Uchiha. Itachi, no entanto, manteve-se em silêncio. Intrigado, Kizami confessou que havia escolhido Itachi como parceiro, acreditando que ambos se dariam bem por compartilharem um passado de sangue, tendo eliminado seus próprios aliados. Itachi respondeu friamente, acusando de ser apenas um criminoso vagabundo sem propósito ou lar, diferente dele. Kizami, irritado, direcionou a samerrada ao ombro de Itachi, e fez uma analogia sobre tubarões, que são canibais e veem seus próprios irmãos como alimentos quando nascem. Ele então o advertiu para tomar cuidado com ele, e com sarcasmo, sugeriu que se entendessem, para não acabarem como inimigos. Itachi respondeu que aquele que ousa levantar a mão contra um camarada jamais terá um fim digno, e contrário à perspectiva de Kizami, diz que não são peixes e que só compreenderiam sua verdadeira essência como humanos no momento da morte. Apesar da tensão inicial, ambos formariam uma dupla excepcional. Kizami encontrou na Akatsuki um novo propósito, servindo a uma causa que prometia destruir as mentiras que ele tanto desprezava. Por ordem direta de Penki, Kizami, junto a Itachi, recebeu uma nova missão, recrutar um novo membro para a Akatsuki. O destino era um templo isolado onde um renegado de personalidade explosiva os aguardava. A resistência do jovem artista não surpreendeu Kizami, mas logo a luta foi encerrada quando Itachi o aprisionou em uma ilusão. Através daquele genjutsu, a entrada de Deidara na organização foi garantida. Anos se passaram enquanto tarefas secundárias eram executadas. A verdadeira meta da Akatsuki, no entanto, estava prestes a ser priorizada, a captura das bestas de cauda. Foi nessa nova fase que Kizami e Itachi foram designados para capturar a Biju de 9 caudas. A infiltração foi facilitada pelo caos deixado após a morte do terceiro Hokage, que havia sido morto por Orochimaru. Uma névoa discreta encobria os arredores quando os dois atravessaram os limites da vila, colocando os guardas em sono profundo com facilidade. Em um pequeno estabelecimento, sentaram-se tranquilamente para tomar chá. No entanto, a presença deles foi detectada por Kakashi, o que os forçou a abandonar o local. Enquanto vagavam pelas ruas da aldeia, o avanço foi interrompido por dois Junin, Kurenai e Asuma Sarutobi. Kizami com um sorriso se apresentou. Em resposta, Asuma afirmou que não haveria necessidade disso, pois seriam derrotados ali mesmo. Com sarcasmo, Kizami comentou com Itachi que assim como ele, parecia que seu parceiro não era bem-vindo em sua própria terra natal. Kurenai o reconheceu de imediato, rotulando-o como um criminoso foragido. Mencionou ainda que tanto ele quanto Itachi figuravam no livro Bingo. Enquanto Asuma direcionava suas perguntas a Itachi, a paciência de Kizami se esgotou. Cravando sua espada no chão com força, ele pediu permissão para eliminar os dois. Itachi sugeriu cautela, já que suas habilidades poderiam atrair atenção indesejada. Kizami investiu contra Asuma. Embora o Jounin tenha conseguido se defender, sofreu um corte no ombro. Foi então que Kurenai tentou contê-lo, lançando-o em uma ilusão. Mas Itachi prontamente o libertou, e com um único movimento, lançou-a para longe. A luta prosseguiu. Kizami, com ferocidade, pressionava Asuma, que conseguiu revidar e cortou-lhe o rosto com sua própria lâmina. Já preparando selos manuais para invocar uma técnica de água, Kizami foi interrompido por Kakashi, que chegou no local e rapidamente reproduziu a mesma técnica, deixando Kizami intrigado ao perceber os olhos idênticos aos de Itachi. O nome de Kizami foi mencionado por Kakashi, que também identificou a samerrada. Ele sabia quem era o ninja da névoa. Kizami ficou sedento para enfrentá-lo, mas Itachi interveio, alertando que prosseguir com uma batalha poderia interferir no foco do objetivo principal. Em seguida, lançou-se em combate contra Kakashi. A troca de golpes foi rápida e decisiva. Kakashi caiu em instantes. Kizami, observando o estado do oponente, sugeriu que Itachi poupasse os olhos, pois o excesso de uso do dojutsu poderia ter efeitos colaterais perigosos. Por Kakashi demonstrar saber sobre os objetivos da Akatsuki, Itachi ordenou a Kizami eliminar os demais e trazê-lo consigo. No entanto, um golpe avassalador interrompeu o movimento de Kizami. 何者です。木の葉の気高き青い猛獣。バイトガイ。 A aparência excêntrica do novo oponente arrancou uma zombaria de Kizami, que demonstrou entusiasmo pela luta iminente. Porém, Itachi interveio mais uma vez, deixando claro que o objetivo da missão não era travar uma guerra em plena vila. Sem outra escolha, a retirada foi executada. Mais tarde, localizaram o Jinchurikin da 9 caudas. Naruto Uzumaki encontrava-se sob a guarda de um dos mais lendários ninjas do mundo. Ao notar a presença do Sannin, Kizami não hesitou em admitir que enfrentá-lo em combate direto seria imprudente. Mesmo com a força unida de ambos, a vitória
vitória parecia improvável. Itachi concordou com a avaliação, embora tenha ressaltado que até mesmo os mais poderosos carregam pontos fracos, era nesse detalhe que deveriam se apoiar. Decidido, o plano foi iniciado. Uma jovem foi colocada sob um genjutsu executado por Itachi, servindo como distração. O objetivo era claro, isolar o mestre do aluno e capturar Naruto antes que qualquer reforço surgisse. A porta da hospedagem onde Naruto se escondia foi batida. Quando o garoto abriu, foi imediatamente dominado pelo terror ao se deparar com o hipnotizante Sharingan. Itachi solicitou calmamente que Naruto o acompanhasse, já que Izami, mais direto e cruel, sugeriu partir as pernas do rapaz para garantir que não fugisse. Preparava-se para agir quando uma presença inesperada surgiu, Sasuke Uchiha. Ao encarar o jovem, Kizami se mostrou intrigado. A semelhança entre ele e seu parceiro não passou despercebida. Surpreso, questionou Itachi sobre como o garoto ainda estava vivo, já que acreditava que todo o clã Uchiha havia sido eliminado. Sasuke lançou-se contra o irmão, que prontamente o conteve ao agarrar seu braço. Nesse momento, Naruto iniciou a formação de chakra. Antes que pudesse concluir, Kizami avançou e com um movimento, deixou o Jinchuriken exaurido, tendo seu chakra completamente absorvido pela Samerrada. Sem demonstrar piedade, Kizami comentou que removeria os braços de Naruto antes mesmo das pernas. No entanto, antes que pudesse cumprir sua ameaça, a chegada de Jiraiya, ao lado de um sapo invocado, mudou o rumo do confronto. Kizami, ciente da reputação do oponente, reconheceu que o embate estava longe de ser simples. Enquanto Sasuke, movido pela raiva, se reerguia e atacava novamente, Itachi o subjugava com facilidade mais uma vez. Jiraiya tentou intervir, mas Kizami o conteve com firmeza, dizendo que aquela era uma disputa entre irmãos e não deveria ser interrompida. Naruto então correu para auxiliar seu amigo. Kizami instintivamente foi atrás dele, mas antes que alcançasse seu alvo, Jiraiya ativou uma técnica de selamento e prendeu os dois criminosos dentro do interior de um sapo. Kizami tentou cortar o caminho com sua espada e correu junto a Itachi para escaparem. Já livres, Kizami não conteve a frustração e perguntou ao parceiro por que estavam recuando novamente. Itachi explicou que o momento certo ainda viria. Além disso, revelou que o uso contínuo do Mangekyou Sharingan o deixou exausto. Assim, ambos deixaram o território de Konoha. Com o passar do tempo, a parceria entre os dois se fortaleceu. Poucas palavras eram trocadas, mas a confiança mútua se tornava cada vez mais sólida. Kizami sabia da enfermidade que corroía Itachi por dentro e sempre insistia para que ele não exagerasse em seus esforços. Mais adiante, a Akatsuki avançava em sua missão de coletar os biju. Durante a extração da criatura de uma cauda selada em Gaara, Zetsu Negro detectou a aproximação de novos oponentes. Entre os nomes mencionados, Gai foi citado. Kizami, ao ouvir aquele nome, sentiu uma velha ferida reacender. Lembrava-se bem do golpe que havia sofrido, e se ofereceu para interceptar o avanço dos reforços. Sem hesitar, Kizami partiu para barrar o caminho do grupo. Gai não o reconheceu ao vê-lo, o que levou o membro da Akatsuki a provocar seu oponente, revelando a intenção de forçá-lo a se lembrar. Kizami utilizou uma poderosa técnica de água, conjurando uma imensa onda mesmo em pleno deserto. Sua intenção era desestabilizar o grupo logo de início, mas Gai e seus alunos conseguiram se esquivar com agilidade. Em seguida, Kizami foi surpreendido pela velocidade de seu adversário, que conseguiu desviar e contra-atacar com um chute. No entanto, esse ataque acertou apenas um clone de água. No meio da confusão, Lee, Neji e Tenten coordenaram um ataque conjunto, forçando Kizami a recuar e se submergir, usando a água como vantagem tática. Ao retornar à superfície, Kizami decidiu aumentar a intensidade da luta, porém Gai conseguiu desarmá-lo temporariamente. Vendo uma abertura, o ninja de Konoha sinalizou para seus alunos avançarem. No entanto, Kizami rapidamente neutralizou a tentativa ao criar clones para cada um deles e prendê-los com a técnica da prisão de água. Gai Sensei tentou reagir utilizando a espada de Kizami contra ele, mas a arma causou ferimentos em suas mãos, evidenciando que ela não podia ser manuseada por qualquer um. Em seguida, Gai testemunhou a espada retornando espontaneamente para Kizami. Sabendo que enfrentava um oponente de grande resistência, Kizami parecia estar se divertindo. A Samerrada liberou seus espinhos, tentando perfurar Gai, mas o Jounin conseguiu se esquivar. Kizami então lançou um tubarão-bomba de água contra Gai, seguido de outro ataque. Apesar da defesa inicial bem-sucedida, Gai acabou sendo atingido por um golpe direto. Aproveitando o momento, Kizami criou 5 tubarões famintos para finalizar o inimigo. Gai conseguiu escapar de 2 dos tubarões, mas sofreu ferimentos sérios. Apesar disso, Kizami não conseguiu abalar a determinação do adversário, que, ciente da urgência da situação, abriu 6 dos 8 portões internos. A liberação de chakra foi intensa, causando uma agitação monstruosa na água, resultando na destruição de todos os tubarões criados por Kizami. Gai então avançou com velocidade avassaladora e desferiu um chute destrutivo no Akatsuki, seguido por uma sequência de socos flamejantes. O ataque foi tão poderoso que fez a água ao redor evaporar, indicando a derrota do oponente. No entanto, ao
Ao se aproximarem do corpo caído, Gai e os outros perceberam que algo estava errado. A figura derrotada não era o verdadeiro Kizami. Na verdade, Kizami havia utilizado uma técnica de transformação que lhe permitia controlar remotamente uma réplica infundida com 30% de seu chakra. Esse clone havia sido criado com o auxílio de uma habilidade concedida por Pen. O verdadeiro propósito da luta era apenas ganhar tempo, e Kizami cumpriu sua missão com sucesso. As missões continuaram. A caçada aos Jinchurikins não cessava. Em Nova Ordem, Kizami e Itachi foram designados para capturar o hospedeiro do Quatro Caudas. Durante a jornada, Itachi optou por descansar. Coube a Kizami a responsabilidade de enfrentá-lo sozinho. Roshi reagiu lançando esferas flamejantes, que foram facilmente neutralizadas pelas técnicas aquáticas de Kizami. O Jinchurikin se envolveu em lava, mas Kizami respondeu com um poderoso jutsu de água e venceu o combate com facilidade. Após a captura, levantou o corpo desacordado de Roshi com a Samerrada, tomando cuidado para não matá-lo antes do momento correto. Logo depois, notícias chegaram. Zetsu trouxe a informação de que Deidara havia morrido, levando Sasuke junto na explosão final. A organização registrou a perda sem alterar os planos em curso e as operações continuaram. Do lado de fora, Kizami testemunhou Itachi em silêncio sob uma garoa persistente. Embora nunca tivesse compreendido completamente a mente enigmática de seu parceiro, Kizami teve a nítida sensação de que Itachi chorava. Ele então ofereceu suas condolências, afirmando que agora seu companheiro era o último dos Uchiha. No entanto, Itachi o corrigiu afirmando que Sasuke ainda estava vivo. Mais tarde, Itachi marcou um encontro com Sasuke e o instruiu a ir ao antigo esconderijo do clã Uchiha. Quando o grupo de Sasuke se aproximou do local, Kizami apareceu diante deles com uma postura ameaçadora. Seu objetivo era restringir o acesso à caverna, permitindo apenas a entrada de Sasuke e impedindo que qualquer um de seus aliados o acompanhasse, sob ameaça de morte. Sasuke prosseguiu sozinho, deixando seus companheiros para trás. Nesse momento, Kizami reconheceu Suigetsu. O seu conterrâneo então sugeriu um duelo para passar o tempo, e Kizami aceitou sem hesitar. O confronto teve início com ambos empunhando suas espadas. Durante o combate, Kizami avaliou o estilo de Suigetsu, inicialmente considerando-o superior ao de Zabuza. No entanto, logo mudou de opinião e passou a ironizar o garoto, insinuando que ele ainda era inferior ao antigo espadachim. Suigetsu tentou um avanço mais direto, mas foi atingido por Kizami. Seu corpo se desfez em água, e rapidamente se recompôs. Nesse momento, Kizami revelou sua verdadeira intenção, enfraquecer Suigetsu lentamente. Suigetsu então, percebeu que sua energia estava sendo drenada continuamente pela Samerrada, que absorvia seu chakra durante o combate. Antes que o duelo se intensificasse, Zetsu Negro surgiu interrompendo a luta. Ele informou que Sasuke havia vencido seu confronto. Com essa notícia, Kizami adotou uma postura relaxada, indicando que com a morte de Itachi, pretendia se afastar momentaneamente, e deixar que o destino guiasse seus próximos passos. Pouco tempo depois, Kizami foi abordado por Tobi. Kizami admitiu que achava que ele havia morrido junto com Deidara. No entanto, Obito, alterando o tom de voz, pediu desculpas por tê-lo enganado. Ao vê-lo retirar a máscara, Kizami, surpreso, reconheceu o rosto de quem ele acreditava ser Madara. Para Kizami, aquilo não foi apenas um choque, foi um alívio, pois o homem que lhe prometeu um mundo de paz estava orquestrando tudo. Em seguida, eles se reuniram com Sasuke e sua equipe. Kizami descobre que o irmão de seu antigo companheiro se juntaria oficialmente a Akatsuki, e que o objetivo de Sasuke seria a destruição de Konoha. Não se contendo, ele afirmou que Sasuke ainda não possuía poder suficiente para algo dessa magnitude. Suigetsu reagiu imediatamente, irritado com o comentário. Partiu para o ataque, mas foi interrompido pelo Madara, que bloqueou o golpe com um simples movimento do braço. Em tom calmo, o mascarado repreendeu Sasuke, dizendo que seus subordinados não estavam devidamente preparados. Kizami então lembrou a todos que 6 das 9 bestas com cauda já haviam sido capturadas. Restavam apenas 3. Foi decidido que o grupo de Sasuke seria enviado para capturar o hospedeiro do 8 Caudas. Contudo, a missão terminou em fracasso. Com o insucesso do grupo, coube a Kizami assumir a tarefa pessoalmente. No entanto, antes de capturá-lo, seu papel crucial seria infiltrar-se na Vila da Nuvem e coletar informações estratégicas, já que a Quarta Guerra seria declarada. Enquanto Killer Bee aproveitava sua paz livremente, Kizami apareceu de surpresa. Após procurar pelo Hashibi por toda parte, ele afirmou que o capturaria. Um animal gigante que acompanhava Bee tentou impedi-lo, mas Kizami o derrotou com facilidade. Avançando com agressividade, Kizami foi forçado a desviar de um lápis lançado por Bee, reconhecendo que a arma carregava chakra e poderia ter causado danos severos. Em seguida, chocou armas com um dos aliados do Jinchurikin, conseguindo se defender com eficiência de Bee, resultando numa colisão direta. O adversário recuou brevemente, enquanto a Samerrada reagia com entusiasmo ao chakra dele. A batalha continuou, e Kizami drenou uma grande quantidade de chakra de Bee. Mesmo quando o oponente entrou na fase 2 de sua transformação, Kizami conseguiu resistir, e embora ferido, foi curado quase instantaneamente pela Samerrada, que transferiu para ele o chakra que havia absorvido. Com isso, Kizami reafirmou sua capacidade de crescer em poder conforme enfrentava oponentes mais fortes, sendo chamado
chamado de Abiju sem cauda. Logo depois, invocou uma técnica aquática avançada, criando uma gigantesca bolha de água que o favorecia em combate. Com a luta prolongada, Kizami sabia que quanto mais o confronto se estendesse, mais chakra poderia absorver. Para aumentar ainda mais sua vantagem, fundiu-se a Samerrada, tornando-se ainda mais perigoso. Enquanto Bi tentava fugir com seus aliados, Kizami manteve a perseguição, manipulando a bolha de água para acompanhar seus movimentos. Quando Bi tentou atrair Kizami para longe a fim de salvar seus companheiros, o plano foi rapidamente identificado e frustrado pelo Akatsuki, que antecipou a manobra e voltou a atacar, drenando ainda mais chakra do Jinchurikin. Mesmo preso pelos tentáculos de Bi, Kizami conseguiu resistir e enfraquecê-lo quase por completo, tirando vantagem da limitação de fôlego do oponente. Na tentativa final de escapar, Bi liberou tinta para ocultar sua movimentação, mas Kizami, fundido com sua espada, conseguiu rastreá-lo através do chakra. Aproveitando-se disso, drenou completamente sua energia, deixando-o inconsciente. Seguindo o plano de infiltração, trocou de lugar com Zetsu, que assumiu sua forma enquanto ele encerrava a técnica e se ocultava. Mesmo com Bi paralisado, Zetsu disfarçado se preparou para amputá-lo. No entanto, a própria Samerrada interveio, atraída pelo sabor do chakra do Hashibi, e começou a devolver parte da energia a Bi. Irritado com a desobediência da espada, Zetsu tentou assumir o controle da situação, mas foi interrompido pela chegada do Haikage e sua equipe, que rastrearam o chakra de Bi. A espada continuou restaurando Bi, permitindo que ele e seu irmão realizassem um poderoso ataque conjunto, aparentemente decapitando Kizami. No entanto, tudo estava de acordo com o plano de coletar informações, e Kizami na verdade, estava se escondendo dentro da própria Samerrada, e continuou viajando ao lado de Bi por um tempo. Em determinado momento, acompanhou Naruto durante seu treinamento para dominar o chakra da Kyuubi. Quando Naruto detectou um chakra maligno, Kizami foi forçado a se revelar, demonstrando surpresa pelas habilidades sensoriais do garoto, já que nem mesmo Hashibi havia conseguido identificá-lo. Kizami então revelou que havia enganado a todos com o uso de um clone e tentou escapar após ser confrontado. Mesmo atingido por Naruto, conseguiu sair da sala temporariamente, aproveitando que o jovem havia ficado preso durante a tentativa de detê-lo. Após atravessar a Cachoeira da Verdade, Kizami é confrontado por Gai, que rapidamente percebe sua presença e inicia um ataque. O objetivo de Kizami era claro: escapar com informações sigilosas obtidas durante sua infiltração. A Samerrada, atraída pelo chakra de Bi, se aproxima do Jinchurikin. Aproveitando-se disso, Kizami absorve o chakra coletado por sua espada, restaurando sua força. Em seguida, defende-se de um ataque de Aoba e também absorve o chakra de seu agressor. Pressionado pela aproximação de Gai, utiliza uma técnica de água para fugir momentaneamente. Em outro ponto, ciente da possibilidade de ser capturado, Kizami coloca o pergaminho contendo os dados roubados na boca de um de seus tubarões invocados, confiando a ele a tarefa de concluir sua missão caso falhasse. Gai consegue alcançá-lo antes da fuga, e Kizami, determinado a proteger os segredos da Akatsuki, invoca 1000 tubarões famintos, criando uma barreira violenta de distração. Gai, no entanto, eleva seu nível de combate e abre o 7º portão, aumentando drasticamente sua capacidade ofensiva. Diante de um oponente com tamanho poder físico, Kizami compreende a ameaça e decide não poupar forças. Ele cria um gigantesco tubarão feito de água, uma de suas técnicas mais destrutivas, com o objetivo de subjugar Gai e concluir sua fuga. Porém, é surpreendido pelo Tigre do Amanhecer, técnica de taijutsu puro que atravessa sua defesa e o atinge com força total, causando uma explosão devastadora. Imerso na água após o impacto, Kizami permanece imóvel, observando o Gai sobre ele. あなたとはこれで3度目ですが、まだこんなものを隠し持っていたとはね。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。 Kizami faz discretamente um leve movimento de dedo, mas é novamente golpeado com força. Capturado inconsciente, ele é levado para interrogatório. Porém, Kizami ainda tinha um último recurso. Recuperando a consciência, morde a própria língua para escapar do controle mental e desfaz as restrições que o prendiam. Imediatamente, envolve-se numa técnica de prisão de água que impede qualquer contato físico, isolando-o completamente. Em seguida, invoca vários tubarões e, num ato extremo de lealdade, permite que eles o devorem, escolhendo a morte para garantir que nenhuma informação da Akatsuki fosse revelada. Nos instantes finais, à beira da morte, Kizami mergulha em reflexões sobre sua vida, reconhece a trajetória marcada por enganos, manipulações e violência, mas acredita que suas ações contribuíram para a construção de um mundo menos hipócrita. Em suas últimas memórias, recorda-se das palavras de Itachi sobre a verdadeira natureza humana só ser compreendida na morte. Nesse momento, Kizami entende que, apesar de tudo, não foi um ser inútil. Ele então morre com um sorriso, convicto de que cumpriu seu papel até o fim. Mesmo após sua morte, seu plano se concretiza. O pergaminho deixado para trás revela-se uma armadilha. Ao ser aberto, ativa uma prisão de água que captura todos ao redor. Um dos tubarões, com o verdadeiro pergaminho na boca, escapa rumo ao oceano, assegurando que as informações fossem levadas em segurança.